Encontraram aí? Mateus capítulo 2. Glória a Deus. Acompanhe um apóstolo e a palavra de Deus, ela diz assim. Algumas Bíblias têm um texto, o título da palavra está escrito assim, ó, a visita do quê? Dos magos. Diz assim a história. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dia do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido, o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para o quê? Adorá-lo. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os príncipes, sacerdotes, escribas do povo, indagavam eles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum menor entre os principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo, Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quando ao tempo em que a estrela aparecerá. E enviando-os a Belém, disse-lhe: ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrá-lo, avisa-me, para que eu também irei o quê? Adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, eis que a estrela que viram no Oriente, os precedia, até que chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, adoraram, abriram os seus tesouros, entregaram-lhe as suas ofertas, ouro, incenso e o quê? E mirra, sendo por divina advertência, prevenido em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Diga glória a Deus. Amém, igreja? Olha aqui para o apóstolo, para você entender essa história que muitos conhecem, mas às vezes não entende. Aqui nós lemos sobre o nascimento de quem? De quem? De Jesus. O nascimento de Jesus. Trazendo para o dia de hoje, o nosso país, o nosso Brasil, comemora o dia 25 de dezembro o quê? O Natal. Mas é divulgado, comemorado o quê? O nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus. Graças a Deus que o nosso país comemora isso. Isso é muito bom. Só que as pessoas hoje em dia comemoram, mas não comemoram da maneira que tem que ser. Já que se comemora o nascimento do Senhor Jesus, alguns falam o menino Jesus, os católicos falam o menino Jesus. Diga glória a Deus. Mas vamos lá. O nosso país, o nosso Brasil comemora essa data. É bom? É bom. Só que hoje mais ainda,
apesar que todo ano nós ensina isso, hoje mais ainda, você não vê mais nenhum enfeite de Natal com Jesus dentro da onde? Da onde? Da manjedoura. Você não vê. Raramente quando você vê, é na igreja católica. Até lá em algumas igrejas católicas ainda estão tirando Jesus e colocando quem? Como é o nome do cara? O barbudo, barba branca. Como é o nome do cara? O Noel. O Noel que não fez nada por ninguém. E se for pegar a história verídica do Noel, é mais macabro do que você imagina. Ou seja, dão glória para o tal do Noel, que não tem nada a ver, que não nasceu por você e também não morreu por você, porque é bíblico isso, ele nasceu e morreu por você. Se você for pegar a história, você vai ver, olha a Bíblia diz assim, que Deus deu, está escrito, João 3,16, está escrito, você pode ler isso, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ou seja, eu vou traduzir para você entender. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira, só que a tradução correta não é mundo, viu? Porque Deus não ama mundo, Deus ama as pessoas. Amém? Eu sei que o João Ferreira de Almeida colocou isso na Bíblia, mas nessa parte ele errou um pouquinho. Mas se você for pegar a tradução judaica, você vai ver que Deus amou o ser humano de tal, é esse tal que ninguém explica. Você vê que o escritor aqui, ele não tinha nem o que pôr. Então ele colocou algo que você interpreta como você quiser. Ele colocou assim, de tal maneira. Que tal maneira é esse? O escritor nessa parte, ele foi bom. Por que esse tal? Porque esse tal não dá para explicar. Se você for pegar todas as traduções da Bíblia, cada um fala uma palavra diferente, mas nenhuma chega a uma conclusão correta. Por quê? Porque não dá para se explicar isso. Então Deus, ele amou você de tal maneira, que a Bíblia diz que deu o seu Filho unigênito, para que tudo que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Além de morrer por você, para você ter uma vida abençoada nesse mundo, ele ainda quer te salvar eternamente. Você vê como que Deus ele é. Você vê como que Deus, ele faz as coisas. Ele amou você de tal maneira que ele pegou uma virgem, diga glória a Deus. Fez uma virgem sem ser tocada por homem nenhum, conceber. É uma história meio estranha. Mas você vê que Deus, ele já pegou uma virgem para poder dizer para o ser humano que realmente é o filho de quem? De Deus. Tem como uma virgem dar à luz sem ninguém tocar nela? Engravidar? Tem como? Tem lógica humana nisso? Não tem. Não tem. Olha qual a maneira que Deus trabalha. Pega uma virgem pura, diga glória a Deus. Pega uma mulher virgem pura, faz conceber, como diz a história do Espírito Santo, e a Bíblia diz que ali nasce quem? Nasce quem, igreja? O Filho de Deus. A Bíblia diz, fora José e Maria, os primeiros a ver Jesus Cristo, que tinha acabado de nascer, foi esses 3 reis magos, como diz a história. Mas a Bíblia vai dizer que esses caras, eles vieram de longe. Eles vieram lá do Oriente, para lá de Israel. A Bíblia não fala de que lugar que ele veio, se eles vieram do Líbano, se eles vieram da Síria. Não fala que eles vieram lá do Oriente. A Bíblia diz que eles vieram seguindo uma profecia, através do profeta.
ao qual dizia que a virgem ia conceber, e essa criança ia nascer na Judéia, e a estrela ia guiá-lo. Então a história diz que esses 3 reis magos seguiram, como acabamos de ler a história, chegaram ali em Jerusalém, e a Bíblia vai dizer que os magos chegou perguntando: cadê o menino? O rei do judeu, que está para nascer aqui em Belém. Começou a perguntar e chegou até o ouvido de quem? De Herodes, na época do rei Herodes. O rei Herodes, mal como era, como diz a história, queria saber quem era esse menino que ia nascer. Até interrogou os magos para saber aonde ele ia nascer. E quando nascesse, tinha que ir avisá-lo, para poder também ele ali adorá-lo. Adorá-lo nada, estava querendo matar. Se você for ver o outro texto, você vai ver a matança dos inocentes. Mandou matar as crianças que tinham acabado de nascer, para poder pegar o Filho de Deus. Mas como Deus tem propósito, diga glória a Deus. A Bíblia diz que Jesus nasce ali. Esses 3 reis magos vêm de tão longe, encontra Jesus, amém? Como diz a história em Belém da Judéia, ali Deus guia eles até Jesus, eles acham Jesus, Maria, e ali eles adoram, eles o quê? Adoram, se prostam e tiram ali as suas ofertas, os seus a Bíblia fala presente e oferta. E ali eles pegam e presenteiam. Está escrito ouro, incenso e o que? E mirra. Ali eles presenteiam a primeira oferta que Jesus recebe. A primeira oferta quando criança. Se você for pegar o estudo da palavra, aquela oferta que Jesus recebeu, ajudou a criar ele na sua infância. Porque aquilo ali valia muito. Diga glória a Deus. Naquela época, como você sabe, o ouro vale até hoje, amém? E a mirra, como diz, naquela época então valia muito, o incenso também, como diz, e ali ajudou a sustentar Jesus. Foi a primeira oferta e os primeiros presentes e as primeiras gratidão. As primeiras o quê? Gratidão. Mas vamos lá, trazendo para o dia de hoje. Nós comemoramos no nosso país essa data maravilhosa que é o Natal, que é o nascimento de quem? Do Noel? Não, como é o nome? Jesus Cristo. Nosso país comemora isso, mas você se vê nessa época, você vê em todo lugar que você passa nessa época, vai ali no calçadão de Osasco, não tem uma loja, não tem, vai ali no calçadão de Osasco, não tem uma loja com enfeite de Jesus na manjedoura. Não tem uma loja, mas passa no calçadão, todas as lojas tem um Noel pendurado. Tem ou não tem? Tem. Ou ele está em pelado, tem um lá que fica dançando ainda assim, ó. Quem já viu? É verdade. Não tem um enfeite assim, ó, Jesus nasceu, ou pelo menos escrito, alguma coisa, sei lá, não tem nada disso. Você não vê nada disso, mas você vê o tal do Noel, você vê lá aqueles animais, como é? É Ena? Aqueles animais que ficam também mexendo a cabecinha assim. É ou não é? Você vê um monte de enfeite. Você vê um monte de enfeite, você vai nos shoppings, a mesma coisa. A mesma coisa, eu vi até agora, não tem nada a ver Natal com Mickey, eu vi um shopping ali enfeitado, tudinho do Mickey. Quem está entendendo? Aí você vê cada coisa, cada enfeite, você vê, ninguém comemora da maneira que deveria ser, já que o feriado é Natal, já que o feriado é o nascimento de Jesus. Na verdade, as pessoas hoje em dia, elas são ingratas.
Elas são o quê? Ingratas. Nessa época é uma época onde deveria lembrar de Jesus. Será que você vai lembrar? Será que as pessoas vão lembrar? Será que nós vamos lembrar? Será que nesse dia 25, quando virar a 0 hora, você vai primeiramente agradecer o Jesus que nasceu? Será que pelo menos você vai fazer uma oração, Senhor, meia-noite, 0 hora, como diz, Senhor, primeiramente eu entro na tua presença para te agradecer, porque um dia o Senhor veio a esse mundo, nasceu e morreu por mim, Senhor, e graça te dou por mais um dia, graça te dou porque esse dia no meu país, no Brasil, eu comemoro o nascimento de Jesus Cristo, e graça te dou, se pelo menos você vai fazer isso. Ou você vai fazer igual todos têm um costume de fazer? As pessoas todas preparam um presente. Preparam o quê? É errado dar presente para alguém? É errado? Eu estou dizendo que é errado? Não é errado, você deve dar. Amém? Mas as pessoas preparam o presente, vai lá no seu familiar, que às vezes nem gosta. Alguns gostam. Aí vai lá o presente e dá o presente, tá aqui o presente de Natal, Feliz Natal, não é assim? Sim ou não? Dá o presente, lembra de todo mundo, lembra de todo mundo, lembra até aquele que foi ruim com ela lembra. Lembra ou não lembra? Lembra, aquele que fez o mal o ano inteiro para ela lembra, mesmo assim lembra, dá o presente e ainda fala, olha, é pouco, mas é de corar. É ou não é assim? As pessoas presenteiam todo mundo, mas estranho, o aniversariante é quem? Mas cadê o presente de Jesus? Mas o Jesus não é ser humano, mas tem várias formas de presenteá-lo ele, tem várias formas de ser grato, porque nesse dia, é o dia que mais você deveria ser grato e você não é. Sabe o que as pessoas fazem nesse Natal, principalmente? Vai fazer besteira. Alguns vão se prostituir e fala que isso é curtir. É ou não é verdade? Vamos curtir, é Natal mesmo, pode tudo, ó. Chapa o globo, como diz lá fora, bebe pra caramba, fica bêbado, trai a esposa, trai o marido, é Natal, é ano novo. É assim mesmo, né? Assim mesmo o quê? Como assim? Nem comemora direito, e quando vai se comemorar, comemora de uma maneira totalmente errada. Jesus Cristo fica em último plano, que é o aniversariante, e não ganha nada. Ganha sabe o quê? Ingratidão. Ganha sabe o quê? Pecado. Ganha sabe o quê? Imoralidade, como diz. E Jesus não recebe nenhum presente. Que pelo menos esse presente, que seja com a tua vida. Que seja aquele presente que você, Senhor, agora é 0 hora, antes de eu ir lá abraçar os meus familiares, eu estou aqui, eu vim aqui te agradecer. Eu vim aqui te bendizer porque é o Senhor que cuida de mim. É o Senhor que teve a coragem, mesmo sem prestar, deu um filho, como diz, único, por mim. Mesmo estando errado, todo torto, o Senhor ainda deu um filho por mim, para me salvar. E graças a esse filho que um dia nasceu, e que um dia também morreu e ressuscitou, e hoje está à direita de quem? Que sou salvo pela graça. Agora, se fosse antes de Jesus, você ia ser fomegado sem graça. Fazer a sua parte. Ser grato. Virou o horário, como diz 00:00, 00 hora, antes de abraçar qualquer um que seja, abraça Jesus.
Abraça Jesus. Ah, mas Jesus não vai estar ali perto de mim, meu amigo. Você não sabe que Ele é onipresente, onisciente, onipotente? Então, você for pegar algum texto na Bíblia, tem vários aqui que dá para citar. Gratidões, pessoas que foram gratas. Tem vários episódios aqui que Jesus também ele relata. Tem aquele episódio lá dos 10 leprosos. A Bíblia diz que Jesus curou 10, os 10 vieram agradecer, foi ou não foi? Foi 10 não? Foi quantos? 9. Foi 9? Quantos que vieram agradecer? Um veio agradecer. Até Jesus se espantou e disse, poxa, não eram 10? Cadê os outros 9? Só um que voltou para agradecer e adorar. Então você vê que até Jesus, ele se espantou com isso. E até hoje se espanta. Quantas pessoas aqui Jesus cuidou o ano inteiro? Você acha que Jesus cuidou de você o ano inteiro? Cuidou ou não cuidou? Ah, apóstolo, ele não deu ainda aquilo que eu queria. Eu concordo com você. Mas ele cuidou de você, cuidou do seu familiar que você nem sabe por onde anda. E não aconteceu nada porque Deus cuida. Deus cuidou de você o ano inteiro, 24 horas, 365 dias no ano. E Deus só quer simplesmente que você seja o quê? Grato, igreja. Grato. Então o que Jesus ele quer que você venha entender? A única coisa que ele quer do ser humano é gratidão. Que o ser humano seja grato, tudo bem, é festa, é final de ano, é Natal, é ano novo. Mas espera aí, poxa. Lembra de Jesus. Lembra daquele que é comemorado o Natal, o nascimento de Jesus Cristo. Você não vê ninguém falar de Jesus Cristo, só vê falar do Noel, Noel não fez nada por ninguém. Mas Jesus fez. Jesus fez e faz. Engraçado que Jesus não só nasceu e depois morreu e ressuscitou. A Bíblia diz que ele morreu e ressuscitou e está até hoje à direita de Deus, fazendo todo dia por você. Intercedendo para cuidar de você, que muitas das vezes nem merecer, merece. Então Deus quer que a gente entenda, pessoal, que nós temos que ser o quê? Grato. Ser o quê? Grato. Vai chegar agora o Natal, se Deus permitir, dia 25 de dezembro. Nesse dia, Deus ele quer ver o que você vai fazer por Ele. O que se faz pelo um Deus? Um Deus que manda em tudo, pode tudo e faz tudo. É só você fazer igual muitos fizeram no passado. Ser grato. Então você pega e fala assim, Jesus, vai lá você sozinho. Se quiser fazer também na frente dos outros, não tem problema não. Vamos perguntar para você, você está doido, você está abraçando quem? Você fala, eu estou abraçando Jesus, porque hoje é dia 25 de dezembro, se comemora o nascimento de Jesus Cristo. Primeiramente eu vou abraçar Ele, ser grato por Ele, porque Ele cuidou de mim, de você, da minha família, do ser humano aqui nessa terra. Faça isso. Amém? Quem entendeu? Glória a Deus, igreja. Coloca isso no seu coração.